Em todas as regiões onde há soja para ser colhida ou para ser plantada, os olhos dos produtores estão voltados para o clima. Nos Estados Unidos, a conclusão da safra ainda exige um pouquinho de chuvas a mais e aqui no Brasil a gente precisa de muita chuva para começar a plantar. O vazio sanitário termina hoje para Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, já terminou para o Paraná no próximo dia 10 e o mercado climático parece que ganha ainda mais peso com o início da safra 2021 no Brasil. Agora, a gente não pode esquecer que há fatores laterais, marginais, que também influenciam os preços da soja, o andamento do mercado, principalmente o mercado internacional, o mercado na Bolsa de Chicago, e um deles são as eleições presidenciais norte-americanas que acontecem esse ano. O opositor do Donald Trump é Joe Biden, o democrata Joe Biden, que tem ali um apelo bastante reativo às políticas de Donald Trump. E a gente vai entender, portanto, quais são as expectativas para essas eleições e os impactos que elas podem causar no agro americano e no agro brasileiro, conversando com a consultora de mercado, Andréia Cordeiro, que já está conosco nesta manhã de terça-feira. Andréia, muito bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao Notícias Agrícolas, é um prazer para nós recebê-la. Obrigada, Carol, pelo convite. É um prazer sempre estar aqui com vocês e sempre à disposição. Muito obrigada. Andréia, de fato, o mercado já está se preocupando, acredito que já está, mas já está refletindo essas especulações, essas perspectivas, ou ainda é cedo para a gente ver isso, justamente porque estamos aí quase que no auge do mercado climático quando a gente olha para toda a safra mundial de soja? Eu acredito que o contexto das eleições ele esteja sendo um fator de ser monitorado aí meio que marginal. Ele está ali, mas é como se os fundos, os investidores estivessem de olho nele, mas realmente focando nesse momento de mercado climático, fase de definição de safra norte-americana, num momento de grande demanda, a China comprando, hoje já comprou aí 264 mil toneladas de soja, destino desconhecido, milho. Então, é um momento que está lá no radar dos fundos, fica aquele alerta e assim, para o Brasil não é diferente. A gente aqui está muito interessado no que está acontecendo lá. E os bastidores do que está acontecendo também é um motivo, né, de acompanhamento extra. Então, não é só o que está na frente do radar que importa, muitas vezes o que está lá por trás dos bastidores, que são as notícias, né, não secretas, mas não tão acompanhadas assim no nosso radar, podem fazer total diferença para o agro aqui. E, Andréia, quando a gente fala dessa total diferença, imagino que seja o seguinte, temos então Donald Trump versus Joe Biden. Joe Biden vem caindo um pouquinho nas pesquisas, o Donald Trump, apesar dos problemas quando eu falo, o início da guerra comercial com os chineses, que reduziu bastante a demanda pelos produtos americanos, e que a gente começa a ver uma volta agora, ainda assim ele continuou bastante consistente no meio rural e conseguindo garantir esse apoio, né, dos produtores lá nos Estados Unidos. Você acha que isso permanece? A gente deve continuar a ver essa situação nessa campanha, nessa corrida presidencial nos Estados Unidos nesse momento? Eu acredito que sim. A gente tem que lembrar que o grande reduto do atual presidente, de Trump, ele é agro. Os votos vieram de estados que essencialmente são agro. E exatamente a maneira como ele se posicionou frente a uma guerra comercial, para baixar aí o déficit de transação comercial entre Estados Unidos e outros países, inclusive China, acabou fazendo com que, em parte, o produtor norte-americano fosse prejudicado porque perdeu espaço para Brasil e Argentina. Mas, por parte, Donald Trump acabou socorrendo esse mercado com vários programas, com várias linhas, para justamente tentar compensar esse prejuízo. Ele foi muito rápido nisso. Claro que ele tem todo o aporte da equipe dele, né? E houve um lobby muito forte do agro norte-americano. Mas ele foi muito rápido, muito sagaz em entender que ele não podia minar
tirar a galinha dos ovos de ouro dele. E realmente, nesses anos todos que o Donald Trump está, ele perdeu um ou outro apoio, um ou outro voto, mas ele é muito forte entre um determinado tipo de população, uma população conservadora, uma população extremamente religiosa e das pequenas cidades que querem manter a tradição. Então, é basicamente o agro, né? Então, ele segue muito forte com o voto desses centros. A gente sabe que se a gente for olhar estados como Califórnia, como Nova York, Illinois fica um pouco misto, né? Embora ele tenha um viés mais democrata, mas se a gente for analisar que esses estados acabam indo para um movimento democrata, a gente tem aí uma grande, uma maioria, vamos lá, de estados agro que acabam indo na sequência de Trump. E são estados que a gente chama de swing states, né? Uhum. Que eles não são muito fiéis, que vão fazer total diferença. E entre eles, a gente tem aí, sim, o estado da Flórida, que é agro, né? Turismo, né? Serviço, mas é agro, quando você pega o setor de frutas. E você tem aí estados como Ohio, que também tem um viés muito forte no agro. Vale a pena lembrar que nesses 6 estados que são considerados swing states, a gente tem aí a vitória de Trump na eleição passada, né? Então, ele já tem esse viés aí do agro também nos estados que não são muito fiéis a partido nenhum. E, Andréia, é importante a gente lembrar nessa análise que o sistema eleitoral norte-americano é completamente diferente, então não só a quantidade de voto nas urnas é que conta, mas a questão dos colégios eleitorais, né, que é o que determina o resultado da eleição, tanto que Donald Trump foi eleito com menos votos do que a própria Hillary Clinton na ocasião, e depois ele foi realmente aumentando a sua penetração ao longo dos anos que vem sendo presidente nesses colégios, principalmente nesses swing states, como você citou, não é isso? Exatamente. E são eles, novamente, que fazem a diferença. Eu sempre digo, nos textos que eu faço, nas palestras, que, na realidade, quem elegeu Trump foi o agro, mas na realidade elegeu o agro pela falta de votos, né? E os democratas sabem disso, pela falta de presença dos democratas nas urnas. É diferente lá o sistema, não só eleitoral, como a maneira como você vota. Lá é facultativo, vale voto pelo correio, é muito diferente do Brasil. E é justamente isso que a campanha dos democratas vem tentando sensibilizar o público completamente oposto de Trump e pedindo para que os jovens, principalmente, compareçam às urnas, né? Então, a gente está vendo as pesquisas, a gente está vendo o Joe Biden hoje 5 pontos percentuais à frente de Trump, mas isso vem caindo. Ele, há poucas semanas atrás, estava com 12 pontos percentuais à frente, caiu para 8, e agora, nesse final de semana, 5. Então, são esses estados que vão fazer total diferença. Não vai ser Califórnia, muito possivelmente não seja Iowa, que é Trump, não sejam outros estados, mas sejam estados aí que vão de acordo com o que lhes interessa, né? Certo. Andréia, num cenário de reeleição de Donald Trump, 2 perguntas. Continuarão desalinhadas as relações comerciais com os chineses e, continuando esse desalinho, ou elas se alinhando, muda o protagonismo da soja brasileira na sua concepção, na sua análise, ou não, está mantido esse protagonismo, é muito consolidado o Brasil como o maior exportador mundial de soja?
Bom, se Trump ganhar, porque na realidade o que acontece? A China vem, se você me permitir, né? A China vem conduzindo toda essa guerra comercial justamente para um limite das eleições. Para a China hoje é muito mais fácil que ela discuta termos de acordo 2, acordo 3 com democratas. Isso é fácil, isso é ponto. O grande déficit de contas, né, comerciais, ele foi ao ápice justamente em governos democratas, né? Exatamente por essa linha mais multilateral de conversas, e o Trump é completamente diferente. Pensando nisso, se o Trump, e a grande arma dele é a guerra comercial e o coronavírus, né, a grande briga com a China, não acredito que se ele ganhar as eleições, ele vai querer abafar justamente esse ponto, porque até então, até fevereiro desse ano, Trump vinha surfando uma onda muito boa, muito positivo, reflexo direto da linha nacionalista, né, patriótica, de a América antes e vamos trazer de volta as empresas para os Estados Unidos. Então, te respondendo, nesse primeiro momento, se Trump ganhar as eleições, e é o que parece, porque realmente o candidato vem desacelerando, da oposição vem desacelerando, e o Trump vem aumentando como presidente um discurso de cobrar a vacina e cobrar Brasil, cobrar China, para que prestigie o mercado deles. Então, eu acredito que a guerra comercial continua assim com China. De repente, um volume até mais alto de discussão, de repente, passos atrás. Nesse momento, a China está no mercado norte-americano porque ela não tem outra coisa para fazer, Carol. A soja do Brasil acabou. Né? A gente está muito comercializado, inclusive safra 2001, prêmios de 70 centavos acima para março, prêmios de 30 a 35 centavos acima para março de 2022. Então, a soja está saindo também aqui, mas nesse momento a China está tendo que comprar dos Estados Unidos. Ela não pode correr um risco de desabastecer o mercado. Mas é fato que, entrando a transição da safra sul-americana, ela vai voltar em peso aqui. E daí ela tem essa arma para continuar brigando com os Estados Unidos. E uma reeleição de Trump, embora muito perigosa para o Brasil em alguns momentos, em alguns acordos, porque o Brasil tenta se manter neutro nessa disputa comercial, e deve ser assim, não deve tomar partido, mas a política de aproximação com os Estados Unidos me preocupa. E nesse apoio dos Estados Unidos, né, entre os governos Trump e Bolsonaro, me preocupa o fato de repente, acontecerem algumas barganhas. E isso não ser muito bem interpretado para a China. Mas eu continuo achando que, para o agro brasileiro, nesse momento, é mais positivo do que negativo Trump ser reeleito. Até porque Trump quer ver a moeda dele sempre muito forte, com esse sentimento de a América mais forte, um dólar mais forte, reflete uma competitividade muito maior brasileira. Certo. Se a gente tem um cenário reverso, Andréia, e por uma situação, né, de reversão dessa corrida presidencial, a gente vê a vitória do democrata Joe Biden. O que muda para o agro brasileiro a partir do momento que isso possa acontecer? Bom, vamos lá. Partindo do pressuposto que a China tem um viés de uma melhor facilidade de entendimento sobre a guerra comercial com os democratas, não é que China vai descartar o mercado brasileiro, mas o mercado brasileiro pode não ficar tão competitivo. Primeiro, porque uma política econômica de um governo democrata permite um dólar não tão valorizado. Foi essa sequência dos anos de governo democratas, um dólar mais equilibrado
frente a outras economias. E com isso, o dólar aqui no Brasil poderia também ceder. Em paralelo, prêmios um pouco mais enfraquecidos, um mercado tendo que ser mais competitivo por não só na parte produtiva, mas o dia a dia do negócio, negócios mais justos, né, mais equilibrados. Agora, me preocupa o fato de uma possível eleição de um candidato democrata nesse momento, por questões políticas, porque é muito claro que o Brasil, embora não devesse, né, ter se posicionado e nem se posicionar sobre as eleições dos Estados Unidos, vazaram algumas mensagens, algumas declarações de um apoio do governo Bolsonaro para o Trump. Então, existe, claro, que embora não oficial, foi uma declaração e depois tentou se abafar, existe esse ponto um pouco obscuro, se um governo democrata seguir, né, ganhar, como seria esse novo momento de diplomacia com o Brasil. Então, esse é um motivo, sim, de preocupação. A gente não sabe dizer como seria, né, uma possível relação entre o atual governo aqui e um novo governo lá, e é algo que a gente tem que pensar e refletir. Economicamente, existem estudos que falam que no caso de uma eleição de um democrata, o dinheiro o dinheiro mundial acaba saindo um pouquinho dos Estados Unidos e vindo para países emergentes como o Brasil. E isso poderia, economicamente, favorecer sim o Brasil. Mas a parte política é muito importante, justamente quando a gente se aproxima aqui no Brasil de um momento de possível tentativa de uma nova rodada aí de reeleição do nosso presidente, né? Certo. Andréia, dessa forma, assim, a gente entendendo quais são os dois cenários possíveis a partir do resultado dessa eleição, o que a gente tem que ter muita atenção a partir desse momento, nós como produtores brasileiros, o que a gente tem que ter atenção nesse momento, a que a gente tem que, não podemos desviar o foco, desviar o olhar. Como é que a gente tem que monitorar essa questão da corrida presidencial nos Estados Unidos e em que momento o mercado vai reagir mais a esses resultados preliminares, Andréia? Bom, a gente tem que estar sempre vigilante em tudo que existe, em tudo que está acontecendo, em fatores que podem impactar na nossa economia. Com as eleições não são diferentes, mas eu quero chamar a atenção para um momento mundial que a gente vai ter aí nos próximos dias nos Estados Unidos também, que é um possível shutdown, né? Uma paralisação da economia. Então, isso pode ser a grande diferença aí nessa corrida eleitoral. Donald Trump enfrenta, né, momentos de desequilíbrio, principalmente no começo do mandato dele, e a gente tem um orçamento, os Estados Unidos têm um orçamento aprovado até o final de setembro só. Então, esse divisor aí, o final do mês de setembro, pode reacender momentos de disputa aí de todo esse cenário. Embora as eleições só aconteçam no dia 3 de novembro, final de setembro, começo de outubro, a gente pode ter grandes emoções, né? E grande volatilidade, grande posicionamento do público eleitor. Então, eu acho que a gente tem que estar muito vigilante, por isso que eu sempre digo que o conhecimento do nosso setor, a profissionalização, a capacitação, tem que ser muito vigilante. Aqui nós temos um ano de dificuldades climáticas, impedindo aí o início, né, de um plantio
mais normal, devemos ter atrasos. Então, é muito importante para que a nossa origem brasileira tenha sempre um olho acompanhando aqui no Brasil e tentando entender o que está acontecendo lá fora. China, a gente tem que monitorar muito. Europa, embora muitos analistas digam que a Europa não importa para o agro brasileiro, importa sim. É a cereja do bolo. Eu sempre digo que a Europa é muito linear, muito constante. Importa 15 milhões de toneladas, mas se a gente conseguir aumentar o mercado, faz a diferença. Então, é muito importante acompanhar tudo o que está acontecendo. E eu acho que essas eleições podem dar oportunidades de estresse na parte cambial também. Então, acho que a gente tem que ficar de olho por aí, Carol. Bom, a gente vai acompanhar todos esses desdobramentos, né, André? Que é um ponto que é totalmente imprevisível, né? Uma série de pequenos detalhes imponderáveis. Não dá para saber o que vai acontecer quando a gente trata de política. E política americana, no momento em que a gente está, é totalmente imprevisível. A gente vai continuar acompanhando tudo isso. Certamente você vai trazer mais informações para nós ao longo aí dos próximos meses, até chegarmos, então, ao resultado das eleições presidenciais americanas. Mas, para encerrar, André, eu queria falar da sua campanha, que já é uma campanha conhecida pelo agronegócio brasileiro, que é a campanha Lenços do Agro, que tem início em outubro, nessa edição de 2020, não é isso? Isso mesmo, nós estamos numa fase de começar a cadastrar quem serão os nossos parceiros. Ano passado foi a nossa melhor campanha e essa campanha tem um olhar todo especial àquelas pacientes que passam por um processo de quimioterapia, trazendo esse acolhimento lado solidário das mulheres do agronegócio. A gente vem sensibilizando ano a ano a importância de a gente acolher uma causa. As mulheres em tratamento de câncer têm sido o objeto do meu olhar. Então, eu agradeço o carinho que o Notícias Agrícolas sempre tem com essa campanha e a gente vai trazer nos próximos dias aí, através das redes sociais, algumas informações de como ela será esse ano. Ela vem um pouquinho diferente, a gente continua não aceitando doação em dinheiro, já quero deixar bem claro isso aqui, né? As doações são em lenços e esse ano a gente tem a meta de cobrir todos os principais centros de tratamento de câncer para mulheres do Brasil. Então, a gente quer abranger todos os estados brasileiros e a gente vai trabalhar muito forte para que isso aconteça. Com certeza. Nosso apoio você já tem, você sabe disso, Andréia, sempre. É uma iniciativa muito, muito nobre, né? E a gente faz com muito gosto esse apoio a essa campanha tão importante para principalmente garantir a autoestima dessas mulheres que já estão debilitadas, né, em outras esferas da vida. A gente sabe que é uma luta muito severa, né? O tratamento é muito severo, então a gente ajudá-las da maneira que podemos é determinante. Muito obrigada, Andréia, pela sua companhia conosco nessa terça-feira. Um prazer ter você de volta aqui ao Notícias Agrícolas. Como eu falei, a gente vai monitorando todas essas informações e a gente te aciona, viu, Andréia? Qualquer sinal de alerta, a gente te chama. Tá bom, eu que agradeço ter vocês como parceiros, não só na campanha, mas como na minha trajetória profissional. Nós também te agradecemos muito. Andréia, bom trabalho, boa terça-feira para você, até a próxima. Até. Até mais. Andréia Cordeiro, consultora de mercado, conosco nessa terça-feira para entendermos um pouco de como caminham as eleições presidenciais norte-americanas. Como eu disse, é um fator marginal no sentido de não estar ali no centro dos fundamentos nesse momento, porque estamos num momento de clima determinante para o andamento das cotações da soja, do milho também, mas é um fator que está ali às margens do mercado, para commodities agrícolas, mas sendo monitorado o tempo todo para que a gente possa entender como isso vai ser refletido, então, nos preços daqui em diante. A corrida presidencial vai se intensificando nesses próximos meses. A gente tem como principal opositor de Donald Trump o democrata Joe Biden, que tem, como a Andréia muito bem detalhou aqui, tem um discurso muito reativo, né, e um apelo à população que apoia o Partido Democrata que esteja mais presente nas urnas neste ano.
mas o Joe Biden vem caindo nas pesquisas, né? A vantagem que ele abriu frente ao Donald Trump vem caindo. E o Donald Trump mantém o seu discurso, portanto, de America First, do patriotismo, de agora muito focado nas questões das relações comerciais com a China e também nas questões ligadas ao coronavírus, né? Ele faz críticas bastante severas à China. Ele sabe que este é um discurso que traz para perto dele os seus eleitores. Então, esses dois caminhos aí que estão sendo definidos pelos dois candidatos à presidência norte-americana. É um fator extremamente importante para a gente acompanhar nessa reta final de 2020. Nesta terça-feira, os preços da soja já subiram, trabalhavam em campo positivo até pouco, agora registram pequenas baixas de pouco mais de 1,5 ponto a 2 pontos, 3 pontos de baixa na Bolsa de Chicago. O contrato janeiro opera a $9,98, o maio 9,99 e o julho $10 por bushel. Então, estamos aí também monitorando as cotações da soja na Bolsa de Chicago, no nosso mercado interno, tudo para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Continue conosco que a nossa programação segue por aqui. Até mais!